Todo cidadão tem direito à cidade. Direito de ir e vir, de morar, de trabalhar, direito à cultura, à saúde, à educação. No entanto, esses direitos são desrespeitados, frequentemente em favor de interesses econômicos e políticos de poucos. Exemplos recentes na área da habitação dão o tom. Sem teto acampam na Avenida São João porque foram expulsos de prédio abandonado. A Cracolândia, no centro velho de São Paulo, passa por um processo de higienização social. Também é área de recente interesse imobiliário. Pinheirinho, no interior paulista, virou símbolo do descaso do governo do estado para com a população menos favorecida e da insensibilidade da justiça na concessão de reintegração de posse sem os devidos cuidados aos moradores que ali residiam. São fatos que indicam sérias fragilidades da nossa ainda jovem democracia. Mais que isso, quando valores e interesses privados e individuais se sobrepõem ao bem comum, são as próprias ideias de sociedade e de democracia que ficam ameaçadas. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute o direito à cidade em um aspecto específico: relações entre especulação imobiliária e interesse público. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Manuel Del Rio, que é assessor jurídico da Frente por Moradia Popular, Kazu Nakano, arquiteto e urbanista do Instituto Polis, Anaí Arantes Rodrigues, coordenadora do Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública de São Paulo, e Roberto Araújo, representante do Luz Livre. Bem-vindos. Obrigado. Especulação, segundo o dicionário Aurélio, é operação comercial sobre bens móveis ou imóveis com o fim de obter lucro em dinheiro. Negócio em que uma das partes aufere lucros excessivos, explorando a boa-fé da outra. É, portanto, no dicionário, logro. Quando falamos em especulação imobiliária, principalmente nos grandes centros urbanos, estamos falando em acentuar a exclusão social? Estamos falando disso? Em diminuir o direito à moradia de cidadãos menos favorecidos? Em áreas providas de maior acesso aos equipamentos e serviços públicos? Nesse caso, o velho ditado popular sobre nossa desigualdade social ainda prevalece? Alguns são, de fato, mais iguais que outros? Bem-vindos. Conversa é essa, queria começar por aí. Nakano, começar por você, nosso urbanista de plantão aqui à mesa. Quando você vai discutir especulação imobiliária, você tem que colocar no centro o acesso à terra urbana. Porque terra urbana, ele é uma riqueza social, ele é um produto que toda a sociedade investe para colocar rede de água, rede de esgoto, asfalto, luz, energia elétrica, iluminação pública, construir escola, creche. Isso é terra urbana. Quando um grupo econômico, um grupo social se apropria da terra urbana para lucrar e a sociedade toda que contribuiu para produzir essa terra urbana fica sem nada e, no pior caso, é excluída do acesso a essa terra urbana socialmente produzida, aí a gente tem um ganho especulativo por parte desse grupo minoritário, né? Então, eu acho que a discussão sobre especulação imobiliária como um vetor de violação do direito à cidade hoje e do direito à moradia digna faz todo sentido, porque a terra está a serviço de um negócio imobiliário que beneficia poucos e não o interesse público, como toda cidade deve ser. Manuel, você é assessor jurídico do movimento por moradia, né? Então imagino que, inclusive do ponto de vista do direito, do ponto de vista formal da questão do direito, você deve se haver com questões as mais complicadas num cenário tão complexo como é a da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. Como é que você vê a questão da especulação relacionada à exclusão social, né? Sem dúvida, é um grande problema para os trabalhadores, porque você vê, a cidade ela é um produto de um trabalho coletivo, de amplas camadas sociais, especialmente dos trabalhadores. E depois de a cidade feita, o trabalhador ele é excluído daquele meio, porque a renda dele é insuficiente para ele se manter ali. Então, o mercado da especulação, ele acaba expulsando o trabalhador daquela área, né? Nós trabalhamos com o movimento e nosso lema é: a cidade pertence ao trabalhador. Por quê? Porque um gari que limpa a cidade, ele não pode morar no centro. Ou um comerciário que trabalha ali não pode morar.
ele deveria poder morar. Então, mas como a terra ela é apropriada por aqueles que detêm o poder econômico, essas pessoas elas ficam excluídas daquele meio. Então, nós defendemos que tem que haver políticas públicas que assegure que essas pessoas possam morar naquele meio. O que ocorre aí, nesse caso, um conflito de direitos, né? Esse é o desafio que nós enfrentamos lá, que é o direito à moradia e o direito de propriedade. Nós, é claro, expressamos a nossa concepção de que o direito à moradia, ele prevalece sobre o direito de propriedade. E por aí que nós orientamos os movimentos a lutarem para morar no centro, morar nas áreas urbanizadas. Nai, eu queria que você entrasse nessa questão mesmo, quer dizer, a Defensoria Pública, né, tem um papel relevante, inclusive nessa questão que o Manuel acabou de falar. E eu queria trazer para o debate também a história de que, pelo que a gente vê na condição de leigo sobre esse assunto, quem está nos assistindo e não conhece mais tecnicamente o assunto, tem visto na imprensa, enfim, avanços, por exemplo, do ponto de vista da nossa legislação, Estatuto das Cidades, os planos diretores municipais, etc. Essas legislações, enfim, esses avanços do ponto de vista formal, eles têm sido capazes de induzir melhoras nesse quadro, né, de discriminação social, como apontaram o Manuel e Nakano. Sim ou não? Sim, na verdade, quando se fala em defensoria pública, né, e aí eu acho que é importante até a gente localizar o que seja, porque muita gente até hoje, infelizmente, não sabe exatamente o que seja a defensoria pública. Né? Então, ela é uma instituição... Então, conta que é importante, é bom. É uma instituição pública, né, autônoma, ela não é ligada a nenhum poder ao executivo, né? Autônoma, que tem a função de prestar assistência judiciária para aquelas pessoas que não têm condições de contratar, arcar com as custas de um processo, contratar um advogado. Né? Então, a gente atua nessa parte jurídica, atua extrajudicialmente, tenta resolver muitas questões sem ter que propor uma ação. Né? No núcleo de habitação que eu coordeno, a gente faz muito isso, até porque o processo judicial, muitas vezes, ele é lento ou acaba não tendo a capacidade de resolver o problema, que é emergente, né? As pessoas sempre chegam para nos procurar com muita urgência na solução dos seus problemas. E o processo judicial, ele é um mecanismo lento, que não atende a essa urgência. Né? Então, a gente tenta fazer muita coisa pela via, né, negociada, enfim. Então, na verdade, o que chega para nós dessa demanda é isso, é a população que vem nos procurar porque está sendo despejada, ou porque recebeu uma notificação da prefeitura, porque era de risco, ou porque está, né, com alguma questão sempre urgente. Né? Então, você tem a questão da lei, né, você colocou a questão da lei, e de fato a legislação, né, desde o Estatuto da Cidade, tem um processo, de fato ela avançou bastante, mas a gente tem também uma dificuldade de implementação disso, né? Então, primeiro, eu acho que a primeira questão que é importante, que é preciso falar, e aí eu acho que o Cazu pode falar disso melhor que eu, é que não se pode, quando você fala em um problema do direito à cidade, o direito à moradia hoje no centro, a dificuldade que as pessoas vivem ali no centro, que é uma questão, né, ali da luz, enfim, até uma questão que o Mário trabalha e tal, por que é uma questão, né? Tem toda uma questão histórica de como que então, a gente fala em direito à moradia porque isso é um direito, isso está garantido na Constituição. Se você tem direito à moradia, como você tem direito à educação, como você tem direito à saúde, uma série de direitos sociais que são garantidos na nossa Constituição. Mas não é assim que a gente trata a moradia historicamente, né? Tem moradia quem tem condições de pagar uma casa. Então, a pessoa constrói, né? E aí vem a questão da especulação. Quando, ao mesmo tempo, aquilo é um direito, mas uma pessoa pode, por exemplo, deixar um prédio inteiro fechado para aquilo, de alguma forma, servir para especulação imobiliária, você tem um conflito aí, quer dizer, ou é um direito, né, a ser garantido, mas aí entra uma outra forma com casos, nós temos, né, tem espaço para as pessoas morarem, mas muitas vezes lugares fechados, você vê no centro. Propriedades privadas. Propriedades privadas, e que aí estão sendo volta especuladas. ao que o Manuel estava trazendo, né, do conflito entre dois direitos. Exatamente. E aí sopesar esses direitos. E aí essas pessoas vão morar onde elas conseguem, que é muitas vezes ou ocupando ou indo para os rincões, mesmo para a periferia, onde elas são capazes, muitas vezes, em áreas de risco ou em áreas até de proteção ambiental, elas vão sendo cada vez mais excluídas porque é o que elas conseguem acessar com
o pouco dinheiro que elas têm. Né? Então, aí entra a questão da especulação especificamente. Roberto participa de um movimento, embora não chame movimento, do Luz Livre, que tem enfrentado, resistido a esse, digamos, destino nefasto de ser empurrado para as periferias menos assistidas pelas políticas públicas, pelos equipamentos públicos, etc. Exatamente. Como é que você vê essa questão? É uma luta, é uma batalha pelo centro hoje, né? Na verdade, o Luz Livre hoje ele conseguiu agregar outros grupos. Só para quem não sabe, quer dizer, a região da Luz, tem um bairro em São Paulo que chama Bairro da Luz, tem uma região toda ali. Quem está nos vendo e não é de São Paulo pode não saber. Luz Livre é sobre uma região, né? Não estamos falando de eletricidade, não, tá bom? A região central de São Paulo tem bairro de Santa Efigênia, Campos Elíseos, a própria Luz. A própria Luz. E, bom, uma das coisas que eu acho que são interessantes nessa luta que a gente tem feito é que nós conseguimos agora trazer mais pessoas para poder entender melhor o que está acontecendo. Por quê? Porque quando surgiram as associações de moradores dali da região, da Santa Efigênia, da Luz, eles estavam simplesmente reagindo a uma ação que estava tendo do governo e tal. Mas isso foi ficando cada vez mais forte, aí com o projeto Nova Luz e todo esse grande projeto que em 15 anos vai tirar eu não sei especificamente os dados. Conta pra gente o que é o Nova Luz. O projeto Nova Luz bom, na minha opinião, ou você quer especificamente? Não, pode ser na sua opinião, porque, mas também informativamente. Na minha opinião, eles estão retomando um local que eles abandonaram, porque a região central de São Paulo ela foi uma região nobre, como passou a ficar com uma população um pouco maior na região central, as pessoas a classe alta se sentiu ameaçada devido a essa mistura de povos, e eles saíram da região, foram para outros... Parecido com um acontecimento recente de uma certa população falando da gente diferenciada, não é? Isso. Higienópolis, eu vou até falar um pouco sobre isso, porque a gente fez um protesto desse que foi churrascão de gente diferenciada na Cracolândia. O que acontece? Esse grupo, essas pessoas saíram, tal, e agora elas querem retornar, mas com supostamente um projeto que é simplesmente de instalações públicas ou privadas, e eles estão utilizando aquilo, e as pessoas que já vivem naquela região, eles não estão sendo respeitadas em maneira nenhuma. Uma coisa que eu acho que é interessante é a gente entender que estão confundindo crescimento econômico com desenvolvimento. Porque o crescimento econômico ele é natural. O Brasil hoje ele está numa situação privilegiada em relação aos outros países. E especificamente na cidade de São Paulo, porque é o polo econômico do país. Mas o desenvolvimento ele tem que ser feito de uma outra forma. Ele não é simplesmente com o poder do capital, com o poder do dinheiro em cima dessas situações. A lógica da democracia deveria ser outra, Exatamente. Não apenas a lógica do capital. Eu queria perguntar para o Nakano, nessa direção que o Roberto estava dizendo, o que está em jogo nessa região do centro de São Paulo? Hoje, em termos de interesses mesmo, em termos de políticas públicas e emendando, né? É uma área que parece que há um certo consenso de que ela precisa ser revitalizada de fato. O problema é como, equilibrando que interesses ali? Exatamente, eu acho que essa discussão do como é chave, porque o que está acontecendo hoje, não só na região da Nova Luz, mas em todas as grandes cidades brasileiras, nesse atual contexto de crescimento econômico, geração de riquezas, retomadas de grandes investimentos no espaço urbano, em infraestrutura, em grandes projetos urbanos, mega eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, ampliação do mercado de trabalho, oferta de créditos imobiliários. Nesse contexto, o que acontece? Acontece que a terra urbana, que é esse bem público altamente valorizado, se torna um objeto central de disputa pelos grupos econômicos. Nessa disputa, quando o poder público se retira, né, da regulação para garantir direitos e criar novos acessos à terra urbana por parte dos grupos de baixa renda, né, quando ele se retira, prevalece a lógica do mercado, a lógica especulativa. Né? E é o que está acontecendo lá na Nova Luz. Essa lógica do projeto urbano entrou nas cidades brasileiras para favorecer
a apropriação mercantil da terra urbanizada, em detrimento dos direitos das famílias mais pobres. Então é isso que está em jogo hoje no Brasil. Qual que é o sentido político e social das terras urbanas? As terras urbanas, as cidades, vão cumprir a sua função social como está consagrado na nossa Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, ou elas vão estar a serviço única e exclusivamente dos negócios das incorporadoras, né, das empreiteiras, de grupos minoritários, né, que estão interessados basicamente no lucro. Essa é a questão chave que está em jogo na Nova Luz, que está em jogo em outras partes da cidade de São Paulo e em outras cidades também. Agora, retomando aquela questão que a Anaí estava desenvolvendo sobre a legislação urbana, o nosso drama hoje no Brasil, depois de 20 anos de redemocratização, a gente teve pela primeira vez um capítulo sobre política urbana na Constituição Federal, a gente teve o Estatuto da Cidade, criamos o Ministério das Cidades, fizemos conferências das cidades, criamos o Conselho Nacional das Cidades, instituímos o Fundo e o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, mas mesmo com todos esses avanços, a gente não mexeu 1 milímetro nos canais de acesso à terra urbanizada por parte de famílias pobres. Por isso que o Manuel e a Anaí ressaltaram bem que a lógica continua sendo determinada pelo mercado. Quem determina os acessos às terras urbanizadas e às moradias é o mercado. Isto é, quem pode pagar mais, acessa as melhores terras. Quem não pode, fica na periferia, na área de risco. Ou seja, uns são mais iguais que os outros, como a lógica perversa, a lógica capitalista coloca. Eu preciso fazer um intervalo e já já a gente volta. Não sai daí.